Olá, olá, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação que estamos aqui para fazer umas reflexões sobre o perdão. E desde já vou convidar o nosso querido amigo, Dr. Douglas, para esse nosso bate-papo. Então, vou aqui convidar nosso querido Dr. Douglas. Olá, Vinícius, boa noite, Jacikele. Olá, Boa noite, querido. como está? Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Estamos tudo bem. Melhor agora que você entrou. Ah, que maravilha. Então, gente, só para dar início, vamos às nossas apresentações. Primeiro que é uma conversa, um bate-papo informal. O que Exato. foi que me fez dar esse amigo querido, assim, nosso doutor querido, doutor Douglas? É o seguinte, a gente está vivendo um momento de ódio, um momento de dissensão, um movimento de radicalismo, de impaciência, um momento muito ruim, onde tá puxado, tá complicado. Eu acho que só não tá achando puxado que não entendeu nada. Boa noite, seja bem-vindo, Leonardo. E aí eu resolvi, nós somos assim, diariamente, eu não vou dizer semanalmente, não. Diariamente, nós somos convidados a exercitar o perdão. Seja perdoando as pessoas que nos põem à prova todos os dias, eu digo todos os dias, nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Seja quando a gente também precisa pedir perdão. Assim como os outros, nós somos humanos e nós também erramos. E muitas vezes a gente se magoa com alguém, e aí vou cortar a relação, fui muito magoado. O que devo fazer? Não perdoo, não, isso é imperdoável. Até o limite. Qual é o limite do perdão? O que é tolerável? O que é perdoável? O que é. Como eu vou perdoar alguém que nunca me pediu perdão? E se a pessoa me pediu perdão? E se eu perdoei, eu sou obrigada a conviver, a continuar convivendo com aquela pessoa que eu magoei? E quando sou eu que erro? E quando sou eu que me equivoco? Porque a gente erra. Em regra, a gente só apontar o dedo para o outro. Mas e quando é a gente que magoa alguém? Qual o caminho? Da distância? Tenho vergonha, não consigo nem olhar para o olho da pessoa. Vou pedir desculpa, vou pedir perdão, me afasto, chego junto. E se a pessoa for hostil comigo? Eu revido ou eu me recolho a minha humildade. E quando eu erro, e às vezes as pessoas nem me apontaram o dedo, mas eu mesma, em minha consciência, não perdoo. Meu Deus, como é que eu permiti? Como é que eu errei dessa forma? Como é que eu me permiti? E eu sou espírita, sim, mas eu tenho uma proposta. Há um tempo que eu estava pensando nessa proposta e eu resolvi parar de pensar, porque é melhor o feito do que o perfeito. Concordo. E eu queria que pessoas de várias religiões falassem sobre o perdão. Eu acho que a grande maioria das religiões, não posso dizer todas, quem entende bem de religião é o nosso amigo aqui, ele é o mago aí, é quem domina tudo, pregam o perdão, pregam a bondade, a grande maioria. Pelo pouquinho que eu conheço de algumas religiões afro, que eu vejo que tem que as entidades meio que se igualam a nós encarnados e tem aquelas entidades que meio que se vingam, então não perdoa. Não sei, estou falando assim só sutilmente do achismo. E aí, meu amigo Douglas é alguém assim, é excepcional, é um ser humano singular que eu admiro muito. E para começar essa série de lives, porque depois eu quero alguém católico, depois eu quero alguém espírita, depois eu quero alguém de religião afro aqui, para me falar sobre o perdão, o que é que tem a me dizer sobre o perdão. E meu amigo Douglas é uma pessoa evangélica. Eu sei, com a consciência da resistência, eu, Douglas, confesso, que eu tenho uma grande resistência com alguns irmãos neopentecostais, mas a gente, a começar, não deve generalizar. Perfeito. Toda generalização é burra. Você é uma das criaturas que eu admiro muito, e eu digo, a página é minha, só vem aqui quem eu admiro. Com todo cuidado, espaço pequeno, mas só vem aqui, porque eu costumo dizer que eu só chamo de amigo de amor e filha da puta quem é mesmo. Então você.
é meu amigo. Ô, Marcelo. E é das pessoas que eu admiro. Então, aqui eu venho trazer você, gente, que para quem não conhece, é meu querido amigo Douglas. Primeiro do que tudo, é advogado, é o presidente da comissão. Como é o nome da sua comissão, Douglas, que é cumprida? Verdade religiosa, da OAB Sergipe. Religiosa da nossa OAB Sergipe, assim, com grande orgulho que eu tenho. É evangélico, é mestre, é doutor também já, Doguinha. Estou doutorando agora em educação, recém-aprovado pela Doutorando. Oh, é tanto orgulho. Quem manda o Paranauê de religião é o nosso amigo. E eu queria, assim, de forma. Não pensem, não se assustem que estiver entrando aqui agora, que eu estou falando. O Douglas é muito erudito, é muito bom, mas ele também é gente. É por isso que ele está aqui. Então, ninguém se assuste que não vai ter um bate-papo acadêmico, não. Eu quero Isso. falar de vida. Eu quero que quem entre aqui, quem vem assistir posteriormente, saia Então, um pouquinho melhor do que eu. o seu título foi brilhante, né? São reflexões. Reflexões. Então, Douglas, estou passando para você. É um bate-papo. Quem tiver alguma. Isso mesmo, Marta. Douglas é um arraso. Ele arrasa em todos os aspectos. E aí, quem tiver alguma pergunta, dúvidas, reflexões, comentários, desilusões amorosas, alguma coisa, algum testemunho, a palavra era essa, algum testemunho a dar sobre Mari, seja muito bem-vinda. A testemunha a dar, venha. Olha, Mariana é uma pessoa, só para falar dela, de perdão, é uma pessoa peculiar, porque é aquela pessoa que explode na hora. Se bulir com ela, às vezes ela tá melhor. Explode, mas não guarda uma gota de É um mágoa, ser humano disse a ninguém. verdade. No momento que ela explode, e amanhã, daqui a 5 minutos, o desafeto dela passar por uma dor, ela chora junto. Isso é assim, eu admiro, tiro o chapéu para ela, isso é bonito. Eu não sou assim. E a gente está aqui falando porque eu preciso exercitar o perdão. Obrigada, Todos Joyce. nós, todos. Seja bem. Tenho esse coração, Mariana. Às vezes se chateia, grita, 5 minutos depois. Se o desafeto dela estiver sofrendo, ela chora junto. Eu ainda não cheguei nesse mundo. E por isso eu estou aqui. Porque assim como nós somos aqui buscadores. Exato. E chega de contar. Tá com vocês. Pega a bola, Douglas. Bom, boa noite, Marcelo, e boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes conosco, né, nesse sábado à noite, onde são várias as propostas para cada um estar fazendo aí, né, o que bem entender, estar com sua família, enfim, a gente sabe que a pandemia tem flexibilizado alguns ambientes, já está, né, evoluindo, eu sei que as pessoas estão ansiosas, né, não é fácil, é realmente todo esse período que nós passamos, né, reclusos, né, com todos esses cuidados, então, né, eu me coloco também no lugar das pessoas, não vou ficar aqui julgando A ou B, eu sei que o momento é difícil para todo mundo, mas estar aqui neste momento, né, um pleno sábado à noite, a seu convite é algo que eu não poderia jamais, né, deixar de lhe agradecer, me sentir extremamente honrado, né, por você vir com essa proposta. Né? De início, eu quero logo dizer que eu achei brilhante a sua temática, reflexões sobre o perdão. Porque quando você me convidou para falarmos sobre esse tema, você imediatamente me fez refletir sobre, né? Reflexões sobre o perdão. Mas aí a gente pode, e aí eu preparei aqui alguns pontos para a gente evoluir daqui a pouco no nosso papo, mas eu fiquei me perguntando, a gente está vivendo um momento tão difícil, de tanta obscuridade, de tanta inversão de valores, né, de tanto desafeto, de tanto desamor entre as pessoas, né, de tanta barbaridade, onde as pessoas querem resolver tudo à ponta da lança, onde as pessoas não se suportam, onde aqueles que deveriam nos representar e nos fazer sentir... porque o propósito maior da existência humana é sermos felizes. Né? E essa felicidade ela vai sendo realizada dentro de cada seara da nossa vida, do nosso trabalho, das nossas relações afetivas, numa política que ela suplanta os interesses dos cidadãos, das pessoas. Viver em sociedade tem que ter esse intuito de ser feliz, de estarmos felizes em sociedade. Então, quando você me trouxe essa proposta, eu me senti extremamente provocado, né, por esse tema que você propôs, e me sinto honradíssimo de você abrir essa sua série de lives, né, me convidando, me oportunizando de estar aqui hoje com você.
Eu lhe admiro muito, você sabe disso, né, Marcele? É uma profissional assim, de envergadura, da melhor envergadura, né, aqui do nosso município e reconhecida também no estado pelos préstimos que ela já tem. Né, recentemente celebrou aí seus 20 anos de formação. Né? É uma moça, uma jovem ainda, mas ela é uma jovem com uma bagagem muito enriquecida. Né? E as nossas colegas, Alex Fabiano também presente, Vailton, meu irmão, presente aqui com a gente, boa noite. Eu quero justificar que eu estou fazendo a live da cozinha, mudei, voltei para minha terra natal, para Itabaiana recentemente, ainda não arrumei o meu cantinho de estudos, né? Então estou aqui na cozinha, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá ótimo. Lhe agradecer pelas suas gentis palavras, porque tudo que você falou aí, né, eu tenho algo para mim, Marcelo, que eu falo o seguinte: o nosso caráter deve vir antes dos títulos. Né? Ainda que você seja tudo isso que você é, né? Ainda que você construa sua trajetória acadêmica, profissional, que você, né, alcance esses êxitos, que é salutar na vida do ser humano também, não é problema algum. Mas o caráter, eu digo que ele tem que vir antes. Então, quando um amigo, uma pessoa como você, que eu sei do seu caráter, do seu valor, né, da sua forma de ser e viver e estar aqui nesse mundo, me convida, eu aceito porque eu sei que antes do título, antes da advogada, antes da profissional maravilhosa que você é, existe o ser humano brilhante aí por trás. Então, eu não poderia deixar de estar aqui, né, e participar junto com você desse momento. Bom, eu preparei aqui um roteiro, mas você só me deu ainda mais segurança para começar da forma que eu gostaria, que eu vou pedir vênia, vou lhe pedir licença para a gente começar de uma forma diferente hoje. Eu trouxe aqui uma musiquinha, um samba, chamado Samba da Utopia, que antes da gente abrir a nossa live, eu vou pedir a licença aqui para você e para quem está nos assistindo, para a gente deixar aqui, tocar esse samba, para a gente refletir sobre o que essa letra nos diz. Então, eu vou virar aqui a câmera rapidinho e eu espero que dê para sair o áudio bem para vocês. Ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Eu vou rezar pra palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra que Deus se a gente eu vou olhar a palavra. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra direria. Eu vou rezar, vamos pra rua gritar a palavra dominar. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo endurecer, eu vou rezar pra chuva. Palavra se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente animar, eu vou colher, tomar a palavra.
Se acontecer afinal, entrar em nosso quintal, a palavra pegue o tambor e o cantar, vamos pra rua gritar a palavra Utopia. mundo ficar pesado. Eu vou pedir emprestado a palavra Poesia. eu vou rezar pra palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra. Se a gente desanimar, vou colher, formar a palavra. Teimosia. Se acontecer afinal, entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Vamos pra rua gritar a palavra. Utopia. E se acontecer afinal, entrar em nosso quintal, a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganza. Vamos pra rua gritar A palavra utopia. e se acontecer afinal, entrar em nosso quintal, a palavra Tirania. Pegue o tambor e o ganza. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. e se acontecer afinal. O áudio não ficou bom, não foi? É exatamente isso. Vamos gritar utopia, é o que a gente está precisando, de poesia, de utopia. Lembro de Cervantes, mas siga, me lembro de Dom Quixote, quando ouço utopia. É isso. Mas siga, Douglas, está com você, a mensagem foi dada. É poesia, sabedoria, rebeldia, teimosia, utopia. Não tem como a gente enfrentar esse momento sem um pouco de cada coisa, né? Precisamos nos alçar dessas armas, né, Marcelo? Então eu quis Sim. pensar de uma forma diferente, né, trazer esse samba da utopia para vocês, que é um título provocador também, mas que a gente tem que usar essa utopia como norte, que ela não pode ser algo impossível de ser alcançado, de ser perseguido. A gente não pode desanimar verdadeiramente, né, Marcelo? Sim. E aí a gente entra no nosso tema, reflexões sobre o perdão. Como a Marcelo já adiantou no início, não é um debate acadêmico, não é uma discussão, né, filosófica, acuada, acurada, aprofundada, né? É apenas um bate-papo entre amigos que vão refletir sobre essas questões, né, da vida cotidiana. Porque ser humano, né, está nesse plano terreno material, você perpassa e tenta, vivencia todos os sentimentos possíveis, né? E o perdão é um deles, que faz parte da natureza humana.
né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Bom, e eu começo o nosso bate-papo, Marcelo, com uma frase do Mahatma Gandhi, que ele fala o seguinte: os fracos não podem perdoar. O perdão é atributo dos fortes, dos corajosos. Então perceba que não é algo simples, né? Que os fracos, eles não têm condições de liberar o perdão, né? De suplantar a sua própria raivosidade e a sua própria natureza humana, ao ponto, né, de abrir mão dessa justiça ou dessa vingança que muitas vezes o sentimento de raiva nos aprisiona. E aí, a gente tem que ter visto. Deixa eu tentar posicionar meu bichinho aqui para ver se ele fica aqui. Vai dar. Tá melhor, se dá para ver bem, né? Pronto. Ah, já estava bem. Pronto, maravilha. Cumprimentar as pessoas que estão entrando agora. Boa noite a todos. Estejam conosco e participem, né, Marcele? Podem interagir. Sim, Podem trazer. fique à vontade. Estejam à vontade. Como eu disse, é um bate-papo. É sábado à noite. Pode tudo. É isso. E aí, Marcelo, quando a gente vai para o dicionário tem uma definição sobre o que seria o perdão. E ele fala lá que é uma ação de se livrar da culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto. Né? É uma ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Então, a gente percebe que, pelo conceito do dicionário, quando a gente magoa alguém, a gente entra em débito, em falta com ela. Né? E aí há a necessidade, então, de você de você pagar pelo seu débito, pelo que você fez, ou de você receber essa dispensa. Né? O pagamento seria mediante uma ação de correção, né, onde você busca reparar o seu erro, o seu dano, algo muito comum nos conceitos do direito que a gente tem, né? Mas o perdão em si, ele vai para além disso, porque ele não necessariamente é algo condicional. Eu não posso perdoar uma pessoa somente se ela verdadeiramente se arrepender ou se ela demonstrar que ela quer reparar o dano que ela me fez. Porque se eu esperar isso do outro e porventura o outro não cumpre, eu vou ficar com aquele débito em aberto eternamente. Então, perceba as nuances do conceito, né? E aí a gente vai lá, né? Eu fui buscar entre os filósofos o que é que eles tinham para dizer sobre o perdão. E, né, lá em Aristóteles, lendo um pouquinho do que Aristóteles tinha a falar sobre o perdão, Aristóteles disse o seguinte: quanto ao perdão, ele considera que há atos que não devem ser perdoados, pois foram considerados e deliberados, sendo eticamente reprovável fazê-lo. De acordo com Aristóteles, para se aspirar ao perdão, é necessário arrependimento e responsabilização, que implica justiça e tentativa de reparação. Então, Aristóteles tem né, como todo filósofo, ele tem uma abordagem lógica. Ora, se eu prevejo que a minha ação, que a minha atitude, deliberadamente vai causar um dano ao outro, vai prejudicar o outro, então não deveria fazê-lo. Mas se eu tive essa percepção e ainda assim fazê-lo, por que perdoar? Se o outro teve essa capacidade cognitiva e reflexiva de saber dos danos que me causaria, por que eu devo então perdoá-lo? Mas aí ele avança e ele dá uma amenizada. Ele diz que para poder aspirar ao perdão, para você verdadeiramente buscar o perdão, é necessário que haja primeiro o arrependimento e de que haja uma responsabilização que implica aí uma justiça e tentativa de reparação, porque nem sempre a gente consegue alcançar essa reparação, né? E aí ele fala que há de se ter isso em vista, né? Moisés está interagindo com a gente. Ele falou a verdade, irmão, linda mensagem você falou aí. Já para ter o perdão tem que ter isso, para liberar o perdão. Parabéns, Deus abençoe essa live. Amém. Deise Costa, minha irmã, está interagindo aqui com a gente falando. O perdão não nos obriga a continuar convivendo com a pessoa que foi perdoada. É também uma perspectiva e a gente vai chegar já nela. Interessante. Interessante também, vamos guardar para poder falar. E aí, Marcelo falou no início da live, né, que eu sou
cristão, ou seja, a minha perspectiva de enxergar a vida, né, é pelo cristianismo, especialmente o cristianismo protestante, mas eu vou aproveitar já para fazer uma ressalva, né, dizer que o fato infelizmente, algumas vertentes pentecostais e neopentecostais de algumas religiões, né, protestantes, atualmente terem usurpado a mensagem da Bíblia para interesses próprios e terem, né, transformado isso em uma coisa diferente, não me representa. Então, eu sou um cristão que eu não necessariamente acho que você tem que ter que você tem que estar debaixo da ordem de um sacerdote para você ter uma conexão com o sagrado, porque esta conexão ela se faz de maneira direta, né? E hoje é essa a forma com a qual eu experimento a minha religiosidade, né? Obviamente, quando eu sinto falta, né, de ir num templo, eu vou ao templo, não tem problema nenhum com isso, mas a gente precisa evoluir espiritualmente ao ponto de saber que nem tudo que lhe é dito lhe é aceito, né? E se nós fôssemos voltar agora no meu doutorado, né, eu vou começar a trabalhar a educação protestante. Eu vou voltar nas raízes lá dos reformadores, de Lutero, de Calvino, de John Wycliffe, que foram os reformadores, né, do cristianismo. E eu lhe digo uma certa percepção, Marcelo, se esses reformadores estivessem vivos hoje, eles com certeza batalhariam por uma nova reforma protestante. Porque esta religiosidade que nos é apresentada hoje está muito diferente da que existia na época dos reformadores, do intuito com o qual os reformadores esperavam que a religião viesse assim. Porque se houve uma reforma, foi justamente para tirar... Quebrar as injustiças da Igreja Católica, não é isso? Existiam, né? Mas hoje a gente se depara com quase um campo nobre. Né? E só um adendozinho, eu acho que eu tenho a percepção que em qualquer religião que você siga, é imprescindível que você, qualquer um, eu acho que religião para mim é como escola. A cada método de ensino, as pessoas se adaptam, cada um se adapta a um método de ensino. Tem uma criança que se adapta a um método mais rígido, outra a um método mais suave, e assim é a religião. E cada um se adapta e todos têm seu valor. Exato. Mas o que eu acho que é imprescindível é que você vai estudar e se aprofundar. Escolheu ser evangélico protestante, vá se aprofundar sobre a religião. Escolheu ser espírita, vá se aprofundar. Escolheu ser católico, vá se aprofundar. Porque quando eu estudo e eu conheço verdadeiramente as bases da religião que eu professo, não é um encarnado, eu não preciso de mitos. Não é o pastor. Claro que o pastor, o papa, o dirigente religioso está ali para me auxiliar naquele estudo. Mas não é tudo que ele disser, eu não vou perder a capacidade crítica. Então, exato. Esses reformadores vieram, por quê? Porque eram estudiosos. Isso. Calvino. Eram o quê? Não eram pessoas que... Não se trata de eleitos. Ele veio uma luz, apontou para ele. Não tem essas narrativas. Foram pessoas, foi assim que começou. Foram pessoas dignas, distintas, que se indignaram com aquela situação no qual o mundo se encontrava, com alguns desmandos da Igreja Católica. É com a Igreja Católica? Não, é com algumas pessoas que faziam interpretações equivocadas das escrituras. E eles resolveram estudar e reformar e trazer uma nova percepção da Bíblia. E exato. Acrescentaram muito, e trouxeram um novo olhar. Muito. Então, essa percepção seja dada que a gente tem que estudar. Não é chegar alguém falar, eu falar, você falar, o padre, o bispo, o pastor falar. Porque o pastor falou, o pastor é humano. Todos aqui encarnados somos humanos. Então, o pastor não foi eleito por Deus, não. Exatamente. Mas prossiga, doutor. E o Vailton contribuiu aí. Ele falou o seguinte, que o perdão não está e nem pode ter ligação somente com a religião. Justamente, né, o perdão ele é algo que ele perpassa valores religiosos e está intrinsecamente ligado à nossa vida, às nossas relações humanas. Né? E aí, mas como a proposta que me foi feita era falar um pouquinho também do que o perdão, da forma com a qual, né, o cristianismo protestante lida com o perdão, então eu me vali também da fonte da Bíblia para a gente falar um pouquinho.
Né? E eu trouxe aqui duas passagens específicas, duas passagens bíblicas, que elas falam, né, lá no livro de Mateus, né, 18, capítulo 18, versículo 21 a 22, que Pedro indagou a Cristo. E ele fala o seguinte, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 77 vezes. Né? E aí também no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 a 15, há uma outra passagem que fala o seguinte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também ao vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então perceba, né, na primeira passagem, né, o Cristo ele fala, o Pedro questiona que se somente 7 vezes era digno, só 7 vezes de perdoar o irmão, né? E aí Cristo, né, prontamente respondeu, não te digo que somente 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque errar é da natureza humana, né? No próprio plano de salvação do Cristo, né, o sacrifício dele por nós na cruz foi justamente por entender a nossa condição de pecadores, de humanos, de falhos, e ele sacrificou-se em prol da humanidade justamente para poder mostrar que uma forma de redenção e mostrar que pela nossa própria condição humana, nós não é capaz que nós salvássemos a si mesmo, né? E aí cada pertença religiosa vai encontrar uma forma de se alcançar essa salvação ou de se alcançar uma evolução espiritual, enfim, um outro plano, enfim. Mas o que eu quero dizer é que por nós mesmos não é fácil, né? Não é possível a gente alcançar essa plenitude finita, né? De padrão, de modelo, né? De um ser humano que não erra. Ao contrário, é da natureza humana que erremos, é da natureza humana que, por vezes, acabemos magoando o outro. Que a gente também precise desse perdão, né? Então, a gente não pode condicionar a 7 vezes, a 1 ou a 2 vezes, porque certamente, né, o erro será recorrente, da falha humana será recorrente, né? Mas que a gente precisa ter essa visão voltada de que é da condição humana. Agora, se eu sou obrigado a conviver ou não com a pessoa que me feriu, se eu liberei o perdão e sou obrigado ou não a conviver, para já uma outra discussão que a gente mais à frente vai tentar falar um pouquinho sobre. Mas no sentido da mensagem bíblica, né? E aí no outro versículo que eu trouxe, o Cristo também falou, né, que se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também se alcançará o perdão do Cristo. Né? Não é que ele queira dizer que com isso, se você é a única maneira de você alcançar o perdão do Cristo, ou que você faça isso por uma mensagem no sentido de dizer raivosa, de dizer, se não troca, né? Troca, de barganha, não é isso. É que ele está querendo dizer, chamar a atenção nessa passagem, de que como você pleiteia o perdão do seu Pai, né, do Cristo, daquele que deu a sua vida, que sacrificou-se por você de forma imerecida, porque a graça é favor imerecido, e você quer condicionar esse perdão ao seu próximo. O que é que você é melhor do que o seu irmão? Né? Em que você é melhor do que ele? Então, se o próprio Cristo ele não nos condicionou desse perdão, ele nos deu o perdão, nos deu a salvação, a graça, né? Nos aceitou como filho, então por que a gente vai condicionar esse perdão ao próximo? Então, é com esses olhos que a gente tem que analisar esse versículo. E aí, nesse sentido, Marcelo, o perdão está na Bíblia como uma virtude, né? Como um comportamento da temperança, como fruto, né? Como um sentido de elevação também espiritual, né? De você crescer espiritualmente ao ponto de você entender o porquê você precisa perdoar o seu próximo e o porquê você precisa compreender a razão de perdoar. Não é perdoar por perdoar da boca para fora, né? É você entender as razões pelas quais você precisa verdadeiramente perdoar o outro, né? E eu acho que isso, nesse sentido, eu não sei como é que é na abordagem espírita, mas se vocês enxergam dessa forma, como uma virtude, como, enfim, um degrau também na espiritualidade, eu não sei como é que vocês lidam. É muito semelhante ao que você falou. A abordagem espírita, a gente entende que
nós devemos perdoar mesmo porque nós erramos. Se eu preciso de perdão, eu vou precisar em todos os momentos porque eu erro. Como eu quero pedir a mesma coisa, como eu quero pedir o perdão se eu não perdoo? E a gente vai mais, não é mais, que a gente não esqueça da lei de ação e reação. Tudo que é feito, de bom ou de ruim, nós entendemos que será computado. É como se fosse computado na nossa historinha de vida. Então, se alguém me faz um bem ou se alguém me faz um mal, se alguém me faz, no caso do mal, perdão, é quando alguém nos decepciona. Isso. E o que mais dói do perdão, geralmente, é porque ele vem de quem a gente ama, porque só nos magoa quem a gente quer bem. Coloquei. Se um desconhecido, muito dificilmente eu vou precisar perdoar um desconhecido, porque vai ser mais difícil para um desconhecido me magoar profundamente. Então, o perdão é uma questão de relações em geral, né? De relacionamento. E aí, Porque um estranho geralmente vem de quem mais a gente quer bem. Geralmente os ódios são precedidos de relações de muito amor. Muito ódio vem porque primeiro teve o nosso amor, como diz Mariana, e fere o nosso ego e dói, porque a gente se sente enganado. verdade. Muitas vezes não é nem a mágoa. Fui envergonhado perante o mundo. Quantas vezes a gente não ouve, no caso de uma traição? Antigamente era mais especificamente quando os homens eram traídos. Os homens eram traídos e eles se sentiam envergonhados. Não quem traiu. Além de quem traiu ser envergonhado porque traiu, mas a vítima se sentia envergonhada. Ou seja, vai o ego, como diz Mariana. Fere o ego. Exato. Então, o Espírito acha que a gente não deve revidar porque essa pessoa já cavou a própria cova. Assim, não precisa fazer nada. Isso. É porque a entrega nas mãos de Deus. Não, Deus é quem sabe. Não é com essa visão de que Deus é meu capanga, não. Eu não vou me vingar, porque está nas mãos de Deus. Aí fica parecendo que Deus é meu capanga, né? Não, é porque Deus é justo e bom. Eu ia falar. E se eu errar, eu vou passar, talvez, a dor semelhante, para que eu entenda e perceba a dor que eu causei a alguém e não volte a tornar a fazer isso. Exato. Então, é por amor, por aprendizado, não por maldade, não um Deus punitivo, sabe? Exato. E eu só queria lembrar que quando a gente não perdoa, quando alguém falou de mágoa, acho que foi Deise, foi Mariana, a mágoa a gente carrega conosco. Então, além de eu ser vítima entre aspas, vítima, né? Ou vítima mesmo de uma traição, de uma maldade, além de sofrer a maldade, eu sofro com o peso de carregar comigo aquela mágoa. Então, aquela pessoa passa a gerenciar a minha vida. Porque o que me faz, quem é que me define? A dor que aquela pessoa me causou. Eu não tenho poder sobre minha vida. Quem tem poder é aquela coisa ruim. Então, não. Vamos para frente sem dar poder ao outro. Por isso que eu estou aqui. Douglas, o que você, de ordem prática, eu queria saber assim, se você tem alguma história que você já perdoou alguém e que valeu a pena e que levou. E outra coisa que eu tenho dúvida. Se alguém chegar na igreja, se alguém chegar, Douglas, pastor ou Douglas, amigo, irmão, eu sei que vocês se tratam por irmãos, irmão, eu estou muito triste. Eu estou muito triste, vou ser sincera, irmão. Eu não estou conseguindo perdoar, eu estou magoado. O que vocês aconselhariam naquele momento? Fui traído por meu marido, por minha esposa. Geralmente os perdões, fui passada a perna no trabalho, fui vítima de uma ingratidão filial. O que você aconselharia para abrandar esse coração desta pessoa que está dando ousadia a gente aqui no sábado à noite, que está aqui nos ouvindo? Está aqui falando. Veja, Marcele, primeiro a gente tem que entender que desculpa não é perdão, né? A desculpa você não apaga da memória a ofensa, a mágoa que o outro causou em você. Mas o perdão, você faz um contrato com a pessoa. Você se compromete numa tentativa de esquecimento daquela mágoa para você tentar seguir adiante e deixar a pessoa seguir adiante também. Então é importante que a gente já tenha em mente essa diferenciação de que a desculpa não é perdão. E justamente o que você falou aí, por que é tão difícil, então, perdoar? Porque a gente não perdoa uma pessoa que a gente não tem vínculo. A gente vai ser indiferente a ela, porque ela não faz parte do nosso convívio. Ela não tem valor significativo para a gente, né? Mas o perdão é difícil de ser exercido, porque geralmente a pessoa que nos magoa é alguém da nossa confiança, alguém que a gente depositou, né,
uma atenção, um carinho, um amor, alguém que a gente tem um laço afetivo, né? E que causou um grande desapontamento na gente, não é verdade? Né? E muitas vezes até um grande dano, que ela reitera, que você fala e ela volta e ela vai reiterando e ela não dá atenção para o que você fala, você perdoa uma, duas vezes e ela, infelizmente, acaba lavando as mãos para você, não procura realmente mudar o comportamento dela. Então, por isso que o perdão é tão difícil de ser exercido. Porque o perdão, Marcelo, ele não é um sentimento. O perdão é uma atitude. Né? Porque se a gente pensar que o perdão ele está só na nossa mente, a gente não tem a coragem de externá-lo. Então, o perdão não é só um sentimento. Ele pode até nascer na sua mente, no seu coração, você trabalhar, você, né, tentar lidar com aquilo, até você poder externar. Mas o perdão, o verdadeiro perdão, ele se concretiza na atitude. Quando você chega e você perdoa alguém, né? Quando você enxerga que aquela mágoa está lhe fazendo muito mais mal do que ao outro, então você decide perdoar. Porque, como eu disse no início, o perdão ele não pode ser condicional. Eu não posso esperar que o outro realmente se arrependa ou mude, ou diga que não vai mais fazer o que fez comigo para perdoar. Porque se eu fico nessa coisa do condicional, eu fico no looping. A pessoa não se arrepende verdadeiramente e eu também não me liberto. Sim, eu vou falar uma experiência pessoal. Pode falar que eu vou chegar Quando alguém me magoa e tem a humildade, já aconteceu comigo de alguém, Ave Maria, pintar a peste comigo. Mas um belo dia, do nada, eu recebi uma ligação, um belo domingo, assim, bem despretensioso. Uma pessoa ligou e disse, eu não estava esperando, e disse, Marcelo, eu liguei só para lhe pedir perdão. Lhe pedir perdão por isso, assim. E naquele momento, eu não estava nem pensando na pessoa, enfim, mas naquele momento, foi tão leve, foi tão bom, foi tão... Eu não tenho palavras para externar, assim. Foi automático, eu não ter mágoa, eu não ter tristeza. E eu querer bem da mesma forma. E como a Mariana está falando aqui, para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas, o maior desafio é perdoar quem nem se deu trabalho de pedir perdão. muito, muito desafiador. Como você estava falando. Muito desafiador, muito desafiador. Agora que eu quero a sua opinião sobre isso, eu só quero dizer que eu acho que um dos exercícios é a gente se colocar no contexto da criatura que magoou e além de colocar no contexto que a pessoa só tinha aquilo para dar. Tá. Que às vezes o Elias fez um comentário interessante, ele disse que a gente cria expectativas nas pessoas. Eu acho, Elias, que às vezes a gente... Independente com um amigo, com um amor, com um colega, às vezes a gente superestima as pessoas. O que é superestimar? Entender, criar a expectativa de que ela é melhor. Eu não quero colocar as pessoas como melhores ou piores, mas que ela é mais evoluída do que o que de fato ela é. E às vezes ela não dá porque não consegue. Então, é isso. Eu acho que vai ficar mais leve a tentativa do perdão quando a gente olha o contexto do outro. Né? Aquela criatura de onde veio, é difícil para ela ser assim. Eu acho que começa a ficar... Não é por bondade a ela, não. É por leveza para a nossa vida, por paz para a nossa vida. Mas diga a sua opinião, É por entender que... E eu quero ouvir É por a entender que... experiência sua Aquilo que... sobre o perdão. Oh, desculpe. Pode falar. Eu quero que você fale sobre Vou isso. falar. O que você aconselharia? Como fazer? O que fazer? De forma religiosa, orar? Fazer o quê? Entrar em oração? O que? Pronto. De ordem prática. E quero que você me diga algum testemunho seu, alguma coisa que você ouviu alguém falar, que você presenciou, algo assim. Ok. Bom, eu vou trazer... O testemunho vai ser meu mesmo. Bom, como recomendação, os comentários não estão chegando aqui para mim, não estou vendo. Então, se tiver perguntas, você vai fazendo, porque não está atualizando para mim. Começa a olhar. Veja, Marcele, hoje eu postei aquela enquete, né, aqui nos stories, para perguntar, questionar os meus seguidores, se para eles era fácil ou não perdoar. E 55% das pessoas que responderam disseram que não. Né? E uma amiga foi e respondeu assim no meu privado. No meu tempo. É no meu tempo. Então, não é uma receita de bolo. Cada ser humano, ele está inserido num contexto. Quem vem de algum lugar, você pertence. No mundo, você pertence, você vem de algum lugar. Você já tem um contexto pelo qual você vem
carregado de valores, de ensinamentos, de suas crenças, né, das suas concepções sobre o mundo. Então não é uma receita de bolo. Como eu disse, é um ato de coragem, é um ato de extrema empatia, porque você tem que se colocar no contexto do outro para tentar entender por que, que o outro provocou aquele dano a você, porque, o que é que levou o outro a fazer aquilo que ele fez com você. E sobretudo, um sentimento assim, de extrema grandeza espiritual também. Porque tudo isso que a gente falou aqui é muito simples de se falar em palavras, né? Mas colocar em ação é muito complexo. Vai para além disso, né? Na expectativa cristã, né, a gente fala que a oração ela tem poder, que a oração ela quebra cadeados, que a oração ela derruba muralhas, que a oração ela limpa os corações, que a oração ela trata de você, né? Então, você precisa se debruçar verdadeiramente, se abrir, né, com Deus e pedir para que Deus possa tratar de forma, né, pessoal daquilo que lhe aflige, daquela mágoa que muitas vezes só você sabe, que está lá enraizado no seu coração. E verdadeiramente pedir a Deus que Ele lhe oportunize, né, um meio pelo qual você possa exercer esse perdão, né? Então, e aí eu entro no meu testemunho, né? Durante 9 anos eu fiquei sem contato com meu pai, né? O meu pai, meus pais são separados, né? Inclusive você foi a advogada na época que acolheu a minha mãe. Eu não vou dizer que atuou, porque foi muito para além disso. Você acolheu uma pessoa que estava sofrida, magoada, destruída depois de 30 anos de casamento e de intensas decepções, né? Que já não era mais uma mocinha, que tinha se doado inteiramente durante toda a vida para poder criar os filhos e tentar fazer com que a gente sofresse o mínimo possível diante daquela situação instável que era o relacionamento dela. E meu pai, quando ele separou, quando eles finalmente conseguiram se separar, quando a minha mãe finalmente conseguiu entender de que já não havia mais uma relação ali e que ela precisava seguir adiante, ele chegou para a gente e disse que a partir daquele momento ele não tinha filhos, né? Que os filhos tinham ido embora também com a minha mãe, que ele não tinha filho algum, que a gente não era mais filho dele, que ele não nos considerava de nada e de que nós passamos a partir daquele momento passamos a não existir na vida dele. E aí tudo bem, né? Eu já tinha saído de casa, eu tinha 15 anos, saí de casa muito cedo para tentar, né, mudar de vida, trabalhar, estudar, sair daquela realidade que eu estava inserido, que eu via que era um contexto muito difícil, onde eu não iria crescer ou realizar os sonhos que eu tinha, e eu não me deixei limitar por aquilo. Mas aí, ok, né? Minha mãe separou, veio morar com a gente, né? E começamos aí uma nova história. Mas aí as pessoas me questionavam, né? Como é que está seu pai? E seu pai, como é que está? Você tem visto seu pai, tem falado com ele? E a minha resposta era sempre pela tangente. Eu disse, olha, eu não sei dele, não tenho notícias, né? Eu não sei nem onde é que ele mora, eu não tenho notícia alguma sobre ele. E quando era alguém que me provocava mais, eu ainda dizia, olha, eu não tenho pai, eu tenho mãe. Se você quiser saber da minha mãe, eu posso lhe dizer onde ela está, posso lhe levar para tomar um café com ela e lhe garanto boas risadas, porque minha mãe é bem-humorada. E eu ficava muito nisso, né? E depois, quando eu verdadeiramente tive um encontro real com Cristo, né? Quando eu entendi, quando verdadeiramente Deus entrou na minha vida. Porque às vezes a gente diz que tem uma religião e isso e tal, mas você não tem aquela conexão, aquela experiência que só você vai passar e precisa ter para entender que o sagrado está presente ali na sua vida. É individual. É individual. E quando eu tive, né, esta experiência, aquilo começou a me incomodar. E aí as pessoas me perguntavam, você tem mágoa do seu pai? Eu disse, não tenho nada contra ele. Onde ele estiver, eu quero que ele esteja bem. Né? Onde ele estiver, eu desejo o melhor para ele. E se precisar de mim um dia, estarei aqui para servi-lo, como filho. Não tenho nada contra ele, já desculpei no meu coração ele. Eu falava isso, né? Mas era como se faltasse alguma coisa. É como se essas palavras elas saíssem da minha boca de forma muito fácil, mas dentro de mim, no meu íntimo, faltasse alguma coisa. E eu me sentia pesado, me sentia afligido, me sentia impedido de progredir algumas áreas da minha vida. Refletia isso dos meus relacionamentos, porque a falta que eu tinha
né, de um pai presente, das mágoas e das dores que ele me causou, eu acabava refletindo nos meus relacionamentos também, que é uma questão também, né, pragmática, que a falta do perdão, daquela intensa mágoa que lhe causou, se você não trabalhar bem isso, você pode ser um reprodutor daquela mágoa, daquele mesmo problema que fizeram com você, aquele mesmo dano que lhe causaram, né? Então eu fiquei durante 9 anos da minha vida dessa forma, querendo não encarar o problema de frente, querendo não entender que eu precisava efetivamente conhecer o que era a atitude perdão. Falar atitude porque de conceitos eu já estava cheio. Eu já sabia conceituar plenamente. Quando me perguntavam, eu dava mil explicações. Mas a atitude eu não tinha vivenciado, experienciado. E para lhe dizer que foi ainda algo muito mais espiritual, muito mais forte, de que eu comecei a orar por isso. Eu pedi a Deus para dizer: Deus, eu não sei nem como chegar ao meu pai para poder dizer para ele que eu entendo o que aconteceu, que eu sei que ele foi criado de uma forma diferente da minha, que ele também foi vítima de muitas dores, que ele reverberou isso também com a gente, que, enfim, que eu estou disposto a perdoar e a pedir perdão também pelas mágoas que eu sei que também causei a ele. E como alguém que estava, né, vivendo uma experiência espiritual mais elevada, eu entendi que tinha que partir de mim, Marcelo. Porque como é que eu dizia, como é que eu pregava para os outros, e eu passei um tempo na igreja, onde eu me debrucei verdadeiramente, onde eu vivenciei com intensidade, né, a religião. E eu ia para hospitais pregar, eu ia fazer obras de caridade, eu participava de vários ministérios na igreja, eu me debrucei intensamente. Mas como é que eu falava tantas coisas lindas e bonitas para os meus irmãos, e dentro de mim eu carregava, né, este fardo ainda. Eu não conseguia externar isso. Eu não sabia de que forma fazê-lo. Eu não sabia. Eu me sentia travado. Quando eu, porventura, passava aqui na rua, que eu via meu pai na esquina, eu levantava o vidro do carro, passava por outra, porque já me causava um incômodo, um desconforto muito grande. Então eu percebi a partir daí de que eu não tinha perdoado, de que essa desculpa era uma mera desculpa, que esse perdão não tinha sido plenamente, né, exercido. E eu comecei a orar em prol disso. Né? Eu comecei a orar, fazer campanha mesmo. Disse: olha, Deus, eu sei que pela minha condição humana, eu sou falho, eu não estou me colocando aqui como melhor do que ninguém. Eu sei que eu posso ter algumas outras virtudes, mas eu tenho este problema a ser tratado, que eu sei que só o Senhor pode, né, tratar, que só o Senhor pode fazer, que criar a oportunidade para eu poder exercer esse perdão e para que eu possa verdadeiramente me sentir livre desse fardo que eu carrego. E eu comecei a orar verdadeiramente em prol disso. E o que acontece? Repare como tudo sucedeu. Quando foi no mês de dezembro, acho que para no final de 2014, 2015 para 2016, isso, mês de dezembro desse ano. Eu estava em um culto, né? E eu tinha feito a primeira fase da OAB, estava concluindo lá a minha graduação e tinha feito a primeira fase da OAB. E a minha primeira fase foi muito conturbada, porque quando eu cheguei em casa, que eu conferi o gabarito, eu não tinha fechado as 40 questões, as 40 pontuações para poder você passar na primeira fase. Eu tinha feito 39 pontos. E eu disse: meu Deus. Aí eu contei e recontei e tentei ver se não tinha possibilidade de anulação. E eu fiquei frustradíssimo. Eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, porque eu tinha me preparado, tinha me dedicado. Eu achei que tinha feito uma boa prova. E aí, Marcelo, quando estava faltando 3 semanas para a segunda fase, foi um exame, que foi um ano que teve muitos exames, 3 exames, e foi quase uma, né, um subsequente ao outro, então foi um cronograma muito apertado. Quando já estava prestes, assim, acho que 3 semanas para a segunda fase, 3 semanas e meia, algo assim, saiu uma decisão da FGV mudando alguns gabaritos. 2 questões, uma foi anulada e uma mudou o gabarito. Eu sei que uma não me beneficiou. E a que foi verdadeiramente anulada foi a questão que me colocou para a aprovação. Eu fiquei com 40 pontos fechados. Foi minha primeira tentativa da OAB. Eu disse: meu Deus, eu não estou acreditando nisso.
E eu disse, e agora, como é que eu vou estudar para a segunda fase? Está muito em cima, eu trabalhava 8 horas por dia, estava fazendo TCC, enfim, naquela rotina de final de curso mesmo. E eu disse, bom, eu vou tentar, eu vou fazer essa segunda fase, vou estudar, vou fazer o meu melhor. Se eu não conseguir, como nós temos a possibilidade de repescagem, eu vou fazer a repescagem. Mas já fui ciente de que eu não tinha como fazer uma boa prova, porque o tempo foi muito estreito. Ok, estudei, fui fazer cursinho, comprei livro e tal, me debrucei intensamente nos estudos. Curiosamente, nesse mesmo mês, eu estava num culto, e um pastor de fora, que não conhecia ninguém da igreja, não me conhecia, enfim, estava pregando, e ele parou do meu lado, né, no meio da pregação, e falou, olha, eu sei que eu estava pregando sobre determinado assunto, mas eu vou dar um recado que Deus está me falando aqui. Para alguém que está aqui neste momento presente aqui no culto. Não sei para quem é, mas eu tenho certeza que a mensagem de Deus tem endereço certo e esta pessoa vai receber essa mensagem. E aí ele parou do meu lado, eu já fiquei, né, com os ouvidos espirituais atentos e me chamou a atenção. Ele disse, olha, Deus está falando comigo que tem alguém aqui que precisa liberar o perdão. E uma grande bênção na sua vida não chegou ainda para você porque você não liberou o perdão. E enquanto você não liberar o perdão, as bênçãos que Deus tem reservadas para a sua vida, elas serão adiadas. Porque você precisa liberar esse perdão. Deus está falando com você. E é você, tem que partir de você esse perdão. Deus espera de você essa atitude. Me arrepiei todo. Na hora eu me arrepiei todo. A minha feição mudou. Não tinha... Eu tô até agora arrepiado. Não tinha como não ser para mim. Não tinha como não ser para mim. Foi algo que eu estava, né, vivenciando, que já vinha nas minhas orações. Coincidiu com essa questão da prova da OAB. Eu disse, meu Deus, é para mim esta mensagem. Eu preciso agir. O que é que eu vou fazer? Eu disse, Deus, eu não sei nem onde é que ele está morando. Eu não sei notícias dele. Eu não quero ir na casa dos meus tios buscar notícias dele, porque senão vão achar que eu estou precisando dele, que agora eu estou indo atrás. Você sabe que tem essas questões. Não é fácil, não. E eu ficava me blindando. Eu disse, Deus. Mas a gente é cabeça dura, a gente ainda quer provar Deus. E aí eu coloquei Deus na parede novamente. Eu disse, Deus, se foi o Senhor mesmo que falou comigo, se essa mensagem foi para mim, eu sei que eu não deveria estar lhe condicionando dessa forma, lhe pedindo dessa forma. A me dá oportunidade. Eu sou desse jeito, eu falo assim com Deus, porque Deus é um amigo da gente, é o nosso pai. É um amigo. Ele está do nosso lado. Eu disse, cria a oportunidade, me dê a oportunidade que a ação eu vou ter. E me capacite para isso. Eu falei dessa forma, foi a minha oração, acho que uma das minhas orações mais sinceras, Marcelo. E justamente pouco tempo depois, no culto de Ano Novo, isso foi em dezembro de 2015, acho que foi assim, para 2016, porque eu graduei em janeiro e eu recebi naquele mesmo ano. Então, no culto de Ano Novo, a segunda fase estava marcada para fevereiro. Então, eu estava novamente me preparando para a repescagem, que seria em fevereiro. E neste ano eu passei a virada do ano na igreja, porque foi um ano que eu estava assim, com todas essas mudanças da minha vida, querendo verdadeiramente experienciar algo novo e queria que aquele ano fosse diferente. Então decidi virar o meu ano na casa do Senhor para consagrar ele aquele ano que iria iniciar. E fui para o culto, né? Os cultos, a maioria dos cultos das igrejas evangélicas, no culto de Ano Novo, geralmente começa às 22 horas, às 21h30, por ali. E você, depois que você vira o ano na igreja, você vai para a sua casa, cear com seus familiares, com seus amigos, enfim. Ok, o culto foi maravilhoso, né? Deus bradou fortemente a todos que estavam ali presentes. Enfim, foi uma entrada de ano maravilhosa. Quando o culto acabou, né, nisso a igreja, na época eu congregava na Assembleia de Deus, nós tínhamos mais de 600 pessoas naquele culto, naquele dia. Para você ter uma ideia, a igreja estava lotada, não tinha... Quando termina o culto, uma irmã que não tem nem tanta proximidade comigo, assim, ele só me conhecia de lá da igreja, me disse, olha, tem um senhor lhe chamando aí na porta, ele disse que é o seu pai, quer falar com você. Na hora que o culto acabou, eu disse, meu pai? Ela disse, ele está aí na porta, ele disse que quer falar com você. Naquele momento, eu estava dentro da igreja ainda, né? Eu não sabia como é que eu ia chegar na porta. Minha perna tremia, Tanta emoção. o meu corpo tremeu, eu fiquei tomado de uma emoção, de uma atmosfera, de uma energia
tão diferente que, assim, tudo aquilo que eu vinha, né, orando, e esse testemunho que eu já lhe falei, estava se concretizando ali. Era a oportunidade. E eu precisava cumprir a minha parte do propósito. Porque é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. As alianças que você fechar com Deus, você cumpra. Porque Deus ele é fiel, mas ele também espera que você faça a sua parte. Então, quando você faz uma aliança com Deus, com alguém na sua vida, com um parceiro, com qualquer pessoa, Honre, né? honre, né, este voto. E quando eu cheguei na porta, Marcele, e meu pai, assim, é uma pessoa que estudou até a quarta série, não teve tanto acesso à educação, não é uma pessoa humilde, verdadeiramente humilde. Sim, E eu sei o quanto para ele seria difícil pedir perdão, falar essa palavra perdão. E eu não lembrava o dia que eu tinha recebido um abraço do meu pai, eu acho que eu era criança ainda, quando a última vez que ele me abraçou. Quando eu cheguei na porta, eu disse, meu filho, eu queria lhe pedir desculpa, perdão. Você é um filho que nunca me deu vergonha de nada, sempre me deu orgulho, sempre foi um bom filho. Me desculpe, meu filho. Me desculpe por ter se afastado de vocês, pelas coisas que eu já falei, eu sei que eu errei. Me perdoe. E me abraçou. Na hora que ele me abraçou, Marcelo, parece que assim, foi realmente um abraço de pai, né? E aí eu me debulhei. Naquele momento eu entrei. libertação. Foi. Eu comecei a chorar, eu me derramei em lágrimas. Eu só vim conseguir parar de chorar mais de 1 hora depois. E quem estava presente, meus amigos que estavam presentes, até hoje lembram desse episódio. Eu fui depois cear na casa de uns amigos e eu cheguei lá chorando copiosamente. Ninguém sabia o que tinha acontecido, só quem estava na igreja. E eu fiquei por mais de 1 hora em êxtase, chorando, 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 colocando para fora aquela mágoa. Eu abracei meu pai, eu beijei meu pai, eu pedi desculpas a ele também por não ter ido atrás dele, por não ter também tido essa iniciativa, por ter de alguma forma também talvez magoado ele, talvez ter feito ele se sentir abandonado. E assim, foi assim, uma reconciliação com a vida, com meu pai, comigo mesmo, né? E foi assim, o maior testemunho de perdão que eu posso falar que eu tive na minha vida. Porque todos os outros, né, cada um no seu nível, mas esse era um que era algo que precisava, que me prendia, que eu sentia um fardo muito grande, né? Que eu precisava verdadeiramente me libertar. E, né, passou esse tempo. Hoje, enfim, passado isso, eu consegui a minha aprovação na OAB. Foi uma prova bem tranquila. Caiu, inclusive, a mesma peça que havia caído anteriormente. Então, já estava super preparado. E as coisas se encaminharam. Aí você me pergunta, hoje, quando eu encontro meu pai, dou a bênção, pergunto se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Tem aquele mesmo vínculo que eu tenho com a minha mãe? Não tem. Porque o amor é um sentimento que ele deve ser regado, que ele deve ser, né, cultivado. Mas eu lhe falo com total tranquilidade. Eu dou a bênção, um abraço, eu pergunto se está tudo bem. E falo com amor ainda, de filho para com o pai, com respeito. Que ainda que eu tenho por ele. Né? Mesmo com todos esses acontecimentos que perpassaram. E eu verdadeiramente, né, naquele dia, o perdão ele foi liberado. E naquele dia, só naquele dia, eu entendi o valor e o que realmente significava o perdão. Porque antes eu falava de boca, né, a gente pode articular maravilhosamente bem as palavras. Mas quando você vivencia essa experiência, é que você efetivamente você percebe, né, a importância e a necessidade que existe de você perdoar alguém que lhe magoou e de você também muitas vezes se perdoar, né? Porque também existe as questões que você cria contra si mesmo e às vezes você se aprisiona dentro de uma gaiola interna. Então, assim, E o poder da fé e o poder da fé e da oração. Eu consigo visualizar aí 2 testemunhos. Todo mundo aqui, ó, só fazer só uns comentários rapidinhos, aí. Rivanita tá aqui, parabenizando, dizendo amém, Jesus. Magna tá aqui batendo palma. Deixa eu ver se eu consigo ainda puxar, viu? Toninho Raça Negra diz que tá com saudade de você, tá emocionado. Ele diz que Deus é maravilhoso e cada um é que sabe de sua cruz. verdade. Deus está dizendo que nem pequeno acha que seu pai lhe abraçou, nem na infância. E Conceição está aqui dizendo, testemunho lindo, ela precisa muito perdoar o pai pelo abandono. Olha aí, Conceição, Bom, que exemplo. Talvez a história de Douglas seja um impulso que falta para você perdoar seu pai, Conceição. Você perdeu sua mãe, mas que seu pai ficou, provavelmente você está falando isso, precisa perdoar. Eu penso que ele esteja encarnado. E
Douglas sofreu muito. Eu acompanhei de perto. De perto, assim, eu vi quanta dor, esse comportamento equivocado daquela criatura, que é como ele diz. Se chegou até a quarta série, foi o contexto dele, porque suaviza. Conceição pelo abandono. Então, vocês são esse exemplo nessa história. Peça a oração, peça a Deus que lhe dê um coração de perdoar. É isso. Olha, Conceição. E a maturidade me fez enxergar com olhos de alteridade. Clécia disse que você é sempre um fofo. Tem um monte de gente aqui comentando. É porque eu não quis parar, porque estava muito bonito Comentários, viu? Mas fale aí. Eu não estou comentando, mas gratidão a todos. Depois, Marcelo, com a maturidade, né, que é um processo, a maturidade é um processo. Todos os dias a gente aprende algo. Que eu fui entender o contexto do meu pai, de alguém que também foi abandonado pelo pai na adolescência, que o pai colocou ele para fora com os irmãos, para trabalhar, para ganhar o mundo, que tinha que ir embora para São Paulo lutar por melhores condições de vida, que o pai já tinha feito o que podia por eles. Então eu entendi que foi um reflexo, né, que ele refletiu literalmente a experiência de paternidade que ele teve comigo. Como era que ele ia dar se ele não recebeu, né? Não recebeu. É muito difícil a gente dar o que a gente não recebeu. Muito. Então, ele reproduziu a experiência de paternidade que ele teve comigo e com meus irmãos. E só que para eu entender isso, para eu olhar com esses olhos de alteridade, foi muito difícil. Foi um processo. Claro, é uma estrada. E onde é que eu encontrei forças e onde é que eu encontrei refúgio? Na fé, na oração. Essa é a minha experiência. Nós sabemos que existem abordagens, né, psicológicas, terapias, e a ciência está aí a favor da gente, né? Inclusive, Marcelo, eu queria referenciar aqui um doutor chamado Dr. Henry Wright, que ele é um psicólogo, professor de uma universidade lá americana, referência no mundo por estudar os comportamentos morais, especialmente o perdão. Ele é pioneiro no estudo comportamental nos impactos. Henry White, Henry Wright. Dr. Bob Henry Wright. Ele é... Qual é o sobrenome? Como é que se escreve? Henry Wright, que eu vou procurar. Vou colocar aqui, Bob. Ele é referência. Para a gente estudar, porque é bom que acrescenta. Com certeza. E eu gosto de falar, e eu não vejo problema nenhum a gente falar de fé e falar de ciência, porque não há nenhuma incompatibilidade. Bob Henry Wright. Não há nenhuma incompatibilidade, certo? E ele disse, sabe o que, Marcelo, nos estudos dele, uma coisa que eu achei fantástica, que entre as vantagens, né, existem muitas razões para perdoar, mas a melhor delas é que vamos ganhar saúde. E verdadeiramente você ganha saúde. Você ganha saúde física, emocional, espiritual, porque você se liberta daquela carga, né? Ele fala também que existem muitos estudos que mostram a estreita relação entre o perdão e a redução de ansiedade, de depressão e outros distúrbios que reduzem a nossa qualidade de vida. Então perceba o quanto o perdão é importante e o quanto ele reverbera. É saudável para a alma, para o corpo e para a mente. Se alguém tem a dúvida sobre perdoar, que perdoe, se não perdoar por amor, mas perdoe por inteligência, né? Exatamente. Então, assim, eu achei formidável, né? O Dr. Bob Henry Wright, ele faz um trabalho muito bacana. Eu não cheguei a ler com profundidade as literaturas dele, mas já deu para dar uma pincelada no que ele faz e que é algo... Que é uma referência, sim. É ciência, né? Se alguém não tem a fé o suficiente para fazer, mas que por ciência. Quantas pessoas a gente vê adoecidas, presas a situações específicas, claro que dolorosas, não tiro aqui. Esse perdão que você teve não apaga 100% a dor que lhe foi causada, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente fala em perdão, a gente não fala que a gente diga que o errado é que está certo. Quando você falou no começo sobre os valores distorcidos dos nossos tempos atuais. Não. Não é o errado que está certo. Quando eu perdoo, eu digo, está certo. Não. Apesar de você errar, eu te acolho, eu te aceito como um irmão de vida. E não é, né, Marcelo, é romantizar a maldade humana, não. Não é romantizar, porque a gente sabe, quando você é ferida, que você sabe, né? E a dor que você não sentiu, você não tem como opinar. Só sabe o processo da dor quem passou por ela, né? Sim. Mas é você enxergar de que
ainda que o outro não reconheça, ainda que o outro não mude verdadeiramente o seu comportamento, você não pode se aprisionar a essa expectativa. Você não pode condicionar a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar emocional, físico e espiritual a uma atitude que talvez o outro não venha a ter. Por isso que eu volto no quando o Daisy falou lá no início, se perdoar, perdoar não é conviver com a pessoa. Verdadeiramente não. E eu concordo com isso. Né? Na experiência que eu trouxe agora, eu não convivo com meu pai, não tenho convívio com ele assim. Né? Eu vejo esporadicamente tudo, mas como eu disse, o cordão umbilical foi cortado por ele mesmo também e acabou, e como eu digo. E as relações afetivas, elas são E construídas. as escolhas do outro é do É do outro. outro, e eu respeito. Mas eu verdadeiramente entendi de que eu precisava. Porque você perceba que alguém como ele chegar ao ponto de me procurar para pedir esse perdão, eu estava pesado com esse fardo e ele estava tanto quanto. Também, para ele ter a coragem, imagina aquela criatura com outra cultura, com outro tempo, ter essa humildade. Ele deu uma lição Então, assim, eu me senti, de humildade linda. eu me constrangi com essa atitude dele. Que ainda que ele tenha errado muito, mas ele foi humilde, né? E quando ele... Ele tem uma lição de humildade. Para mim, isso é um testemunho de humildade, de fé, de que Deus nos ouve, sim, que Deus ouviu a sua oração Exato. e tocou a Então, Deus ouviu a sua oração e abrandou o seu coração. Você poderia dar as costas, outros irmãos, talvez cheios de dor, poderiam ter dado as costas a ele e a gente entender, não está aqui para julgar, não. exato. Olha, ele tem razões para dar as costas, porque o pai maltratou muito a mãe e os irmãos, disse aquilo, aquilo, aquilo a ele. Ele tinha razão. Você poderia optar por dar as costas Exato. também. Exato. São muitas nuances Muitas. de como a vida é feita de escolhas. Desde está dizendo aqui que tem que ter sabedoria também para não continuar repetindo o padrão, Exato. o mesmo padrão. Exato. Verdade, Daisy. Porque, primeiro, ainda que as pessoas errem, nossos pais e nossas mães, primeiro do que tudo, eles nos deram a vida. A gente só está aqui por causa deles. Então, ainda que eles não tivessem feito nada de bom, nada, mas nos trouxe ao mundo, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Ah, eu não pedi para nascer. Pediu, porque se você está aqui por um propósito de Deus, porque o universo não tem nada errado. E você precisa entender esse propósito, né? Você precisa entender esse propósito. E como eu disse, Quando a gente isso, né, que os pais nos deram a vida e que os pais, a função pai e mãe, que às vezes a gente romantiza e vê mãe e Nossa Senhora, para quem acredita, pai e José, o pai de Cristo, você figuras é modelo. musicais, esquece que nossos pais e nossas mães são seres falíveis. É uma mulher e um homem que se uniram naquele momento de amor, ou de sexo ou não, mas naquele momento de união trouxeram a gente para a vida. E assim são seres falíveis, seres que podem errar. Exato. Um homem e uma mulher. Não é um pai santo, não é uma mãe divina. São um homem que erra e uma mulher que erra. Que nos deram a função, que estavam na função de pai. E a gente tem que ter a humildade de olhar o contexto deles. E eu estou falando isso porque isso torna a vida mais leve. Douglas, para encerrar, antes desse Instagram nos derrubar, porque já tem mais de uma hora que a gente está falando, a gente está aqui, eu acho que como artista, só Caetano Veloso conseguiu prosseguir a live sem derrubar. Eu estou aqui já ousada, mas eu não vou abusar do Instagram, não. Então, Continua. só para a gente finalizar, né? É brilhante o que você disse. E como seres falíveis, são também seres que têm a capacidade de se arrepender, de se reconciliar, de tentar corrigir, reparar o seu erro. Então, Marcelo, eu sei que os tempos são difíceis, que as pessoas, na maioria das vezes, têm decepcionado muito, mas eu não deixo de acreditar no ser humano, na melhor parte do ser humano, na possibilidade de mudança, na possibilidade de evolução, de aprendizado, de crescimento, na possibilidade de amar verdadeiramente. Eu continuo acreditando. Porque se a gente perde a fé na humanidade, a gente perde o propósito de estar aqui. Né? A gente fica vivendo um mundo enclausulado no padrão que vocês colocou na mente, que é inatingível, que vai ser inatingível. Quando se fala de pessoas, os padrões eles não são lineares. A gente não pode estabelecer padrões lineares inatingíveis nas relações humanas. Entende? Então, perdoar é esquecer? E aí eu vou falar, da minha perspectiva, não.
Perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar. Perdoar é se reconciliar com a vida e continuar. Então, para mim, o perdão é isso, é ressignificar. E eu tive a ousadia, porque o pobre é ousado. Você sabe que para você ser feliz, a primeira qualidade do pobre é ser ousado. Ousada, é por isso que eu gosto de você, que a gente é igual. Bora! Eu ainda fui além. Eu redigi essa pequena frase. Desculpar é guardar na mochila uma bagagem que não é sua e, com o passar do tempo, sentir esse peso no seu caminhar. Perdoar é desenterrar essas mágoas, libertar a si mesmo e seguir em frente. Então é isso. Essa é a diferença entre desculpar e perdoar. Com a desculpa você continua carregando uma bagagem que não é sua e que lá na frente vai pesar. Mas quando você perdoa, você desenterra essas mágoas e você vai ter possibilidade de continuar, de prosseguir a sua jornada de forma muito mais leve e muito mais forte. Você aprende com isso também. Você amadurece. Então é isso. É o que eu tinha para tentar, de alguma forma, contribuir para vocês aqui. Não sei se atingir as expectativas, mas superou. Eu só tenho a agradecer. Aqui, Mariana está lhe dando parabéns. dentro da minha humildade. Alex Fabian está dizendo que foi uma excelente live, falou empatia. Joyce Kelly está falando aqui, parabéns, que live top. Tonho Raça Negra está dizendo que Deus abençoe sempre. Deise diz que errar é humano, permanecer no erro é burrice. Vamos evoluir. Isso mesmo, Deise. Vamos sair do lugar. Mariana disse que a gente erra porque é humano. Linda Caetano, irmã rica, tá batendo palma. Marcos Fragoso tá batendo palma. Naira Melo Pisa tá dizendo lindo. Maria José queria que a gente ficasse mais 1 hora e a gente também, Maria José. Mas é porque o Instagram derruba 1 hora de live. Mas eu vou colocar no YouTube. Vai ficar fixo aqui no meu Insta. E vou colocar no meu YouTube e vou disponibilizar a Douglas para ele alimentar o dele também, se ele quiser. Gratidão. Clécia Souza disse que está com muita saudade de você, Clécia está dizendo, e mandando um beijo. E eu só tenho aqui na noite de hoje agradecer, Douglas, a você, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Vou deixar você se despedir. Gente, e vou na próxima semana, provavelmente eu tentando trazer alguém para a gente continuar falando de perdão, porque é como arroz e feijão. Como a gente é diariamente desafiado a perdoar, eu acho que tem que ser um exercício diário, um exercício sempre, que a gente deve falar sempre de perdão, até que um dia a gente seja tocado, assim como o nosso amigo Douglas foi, tocado verdadeiramente, não só na teoria, mas tocado na alma, pela fé dele, pela vontade, por Jesus, por Cristo. Exato. Então, acho que a gente que um dia chegue para a gente também, que a gente possa, cada um de nós que estamos aqui. Deise Costa está mandando, mande um beijo para sua mãe. Dite, como é a sua da Dite? Melânia. Não, Melânia, mas o apelido. Adelaide, agora Dite, Adelaide, porque é Melânia, eu sei, mas o apelido é Adelaide. Adelaide, olha, um cheiro, viu? Beijo. E Douglas, manda um beijo para o seu pai, para sua mãe e para quem quiser. Aí, que nem Xuxa, vá. A todos que estiveram aqui em pleno sábado à noite, parando para ouvir, né, esse jovem ousado que quer falar de tudo um pouco, né? Enfim, mas agradecer a você especialmente pelo convite, Marcelo, mais uma vez. Admiro. Eu que estou grata. Né? Você já tem uma bagagem da sua atuação, mas eu percebo que você consegue contribuir, além do que você já faz como profissional, como ser humano, com esse trabalho que você vem fazendo. Porque a gente precisa falar de temas como esses. São temas que são inerentes do nosso cotidiano humano. Então, quero agradecer a todos. Não sou um ás da tecnologia. Me perdoe pelas falhas técnicas. Né? Eu só que a gente programa, às vezes, de alguma forma e sai uma falha ou outra, mas eu me esforcei para dar o meu melhor. Me coloco à sua disposição sempre, certo? Desejo a todos muito amor, muita paz, que a gente possa refletir como foi a proposta da live. Saia daqui a partir desse encontro, reflita um pouco sobre o que a gente conversou, a Conceição que falou que precisa exercitar isso na vida dela, reflita, converse com Deus, se apegue, né, à sua espiritualidade, que eu tenho certeza que assim como essa oportunidade surgiu para mim, quando eu verdadeiramente busquei em Deus que ela se concretizasse, ela vai surgir para você também. Agradeço a todos os nossos colegas advogados que estão aqui, meus amigos do mestrado que também estão aqui me prestigiando. Enfim, a todos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos. Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima.